Bem, pessoal, continuando então os comentários sobre algumas questões selecionadas da nossa última prova, nós temos aqui uma questão do assunto de DAC, doença arterial coronariana. Essa questão teve um percentual de acerto também menor do que 50%, acho que cabe aqui alguns comentários. A questão diz assim: paciente feminina, 63 anos, portadora de hipertensão, diabetes, doença renal crônica, observe esse detalhe, com a taxa de filtração glomerular de 17, é uma paciente com uma insuficiência renal crônica já bastante avançada, próxima já à fase dialítica, obesa e com osteoartrose de joelhos de forma limitante. Isso também vai ter implicação na questão, tá? Vem com queixa de dor precordial em aperto, mas observem, sem relação com esforços, sem radiação, com duração de 4 horas, mas sem fator desencadeante e episódios recorrentes ao mês. Observem. A gente caracteriza a dor torácica como típica, atípica e dor não anginosa, conforme seguindo três conceitos, três parâmetros. É uma dor precordial, geralmente em aperto, irradia para o braço esquerdo, mas é uma dor precordial sobretudo, é o primeiro ponto. Segundo, é uma dor que aparece aos esforços ou ao estresse, segundo ponto. E terceiro ponto, é uma dor que é aliviada com repouso ou uso de nitrato. Se uma dor tem essas três características, é uma dor típica. Se uma dor tem duas dessas três características, é uma dor atípica. E se uma dor tem nenhum dessas características ou apenas um, a gente caracteriza ela como dor não anginosa. Observe aqui através do gráfico de Diamond Forster que mesmo uma dor não anginosa tem alguma probabilidade de ser doença arterial coronariana. Né? Observem. E essa chance ela tem relação justamente com a idade. Quanto maior a idade de uma paciente, maior a chance de vir a essa dor ser uma dor efetivamente anginosa, apesar de absolutamente de características clínicas atípicas ou não anginosas. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. O principal determinante disso é a idade e fatores de risco associados. Então observe, essa paciente aqui, basicamente essa dor só tem um critério dos três, seria uma dor não anginosa. Mas observe que nesta faixa de idade, ao redor aqui dos 65 anos, existe uma probabilidade razoável de 9 a 29%. Nós consideramos essa probabilidade da seguinte forma: abaixo de 10% de ser angina, ela é de baixa probabilidade, de 10 a 90 moderada probabilidade e acima de 90 alta probabilidade. Se eu tenho um paciente que é tabagista, tem 50 anos, dor típica, aumenta com os esforços, melhora com repouso, dor precordial e irradiada para o braço esquerdo, é de altíssima probabilidade. Né? Então, numa situação como essa, eu não devo perder muito tempo, porque efetivamente é uma dor anginosa. Tá? Quando uma dor, eu tenho certeza, uma pessoa jovem, 20 anos, uma dor atípica, não tem irradiação, não tem relação com esforço tal, estou tranquilo também. O grande problema está no meio. Tá? Esse ano saiu uma diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, que inclusive não se chama mais doença arterial coronariana crônica, e sim síndrome coronariana crônica, tá certo? Então tem a síndrome coronariana aguda e a diretriz europeia entende como síndrome coronariana crônica, que é exatamente a DAC, exatamente esse caso aqui. E coloca a angiotomografia no centro do diagnóstico, tá? Então, se a gente fosse responder de maneira rápida qual seria o exame a ser feito para essa paciente, o exame que vai nos dar maior acurácia para essa avaliação seria certamente a angiotomografia. Mas vamos observar dois aspectos aqui. A paciente tem uma doença renal crônica estágio 4, com ritmo de filtração glomerular, com taxa de filtração glomerular de apenas 17. Para a gente solicitar um exame, nós temos que observar indicações e limitações de um exame. E uma das consequências possíveis que a angiotomografia levaria nesse cenário seria exatamente deflagrar uma fase dialítica, uma insuficiência renal aguda. Então, é por isso que nós, nesse cenário, não deveríamos solicitar uma angiotomografia. Tá? É por conta dessa característica dessa paciente. Então, restaria outros exames. A gente poderia fazer teste ergométrico, citolografia com estresse de esforço físico, enfim. A citolografia, inclusive, superior ao teste ergométrico em matéria de acurácia, tá? Qual é o problema? É que essa paciente também tem osteoartrose de joelhos limitante. Então, num cenário como esse, eu não vou pedir para a paciente fazer um teste ergométrico nem uma citolografia com esforço físico. Sobra para essa paciente a boa alternativa de uma citolografia de perfusão miocárdica em estresse e repouso, mas com estresse farmacológico.
certo? E aí, realmente, essa é a resposta mais adequada para essa paciente. Essa é uma típica questão que nos desperta a necessidade de olhar uma diretriz apenas como ela verdadeiramente é, um caminho, mas a individualização de cada paciente é que vai nortear a melhor decisão. É isso aí.